O Jorge, ele ia à capela, porque a capela era uma sala contígua à sala do capelão. Então nós tínhamos uma sala onde eu dava expediente de 8 às 5 e ao lado dela tinha uma capela. A capela tinha 3 longarinas de cadeiras, né? Uma cruz que ficava acesa, iluminando a sala, né? Uma cruz com LED. A cruz era vazia, é lógico, mostrando ali que Jesus não está lá, a ressurreição não era um crucifixo, né? E havia também uma musiquinha tocando, né? Com som ambiente e tal. Durante todo o tempo a gente programava o computador para que aquela música ficasse tocando ali. Então era um ambiente que todo mundo podia entrar. Era aberto 24 horas. Legal. Tanto o interno, o paciente, Visitante. o médico de plantão, o visitante, o pessoal da segurança, de apoio, podia entrar a hora que quisesse, né? A meia luz, um ambiente muito bem preparado para isso. Bem na entrada do hospital, depois da recepção. E ali o Jorge vinha regularmente. Lá tinha uns Bíblias, Novos Testamentos, que nós, em parceria com Gideões Internacionais, né, Gideões que entregam esses Novos Testamentos em colégios e tal, deixávamos lá apropriados. E o Jorge vinha e lia a Bíblia. E às vezes ele vinha na hora do expediente e eu o atendia, orava com ele, dava uma palavra de esperança, e a esperança dele maior, humanamente falando, era de ser transferido para o INCA. Ele não conseguiu ser, infelizmente, ele faleceu antes disso. Mas o Jorge tinha uma esperança em Cristo também. Uou. Porque eu tive a oportunidade de falar para ele, né, que a vida não acabava com a morte física, que a vida em Cristo era uma vida eterna. E aí, antes de o Jorge morrer, alguns dias, a enfermagem ficou apavorada, porque à noite ele sumiu do leito. E ninguém sabia onde estava o Jorge, né? O Jorge andava com a sua soro, né? Aquele tripé que segura né? Frasco de soro pelo hospital todo. E aí ninguém achava o Jorge, o Jorge fugiu do hospital e estava na capela. E passou aquela noite dentro da capela, né? E no dia seguinte eu encontrei o Jorge às 8 da manhã, quando cheguei lá na capela, todo mundo procurando pelo Jorge, né? Eu falei, Jorge, está todo mundo te procurando. Eu falei, eu passei a noite aqui, pastor, orando, né? E eu queria dizer para você que eu criei Jesus e tal. E o Jorge foi assim, alcançado pela graça de Deus naquele dia, né? E o Jorge está no céu, né? Depois que o Jorge passou por essa experiência, houve um momento em que o INCA não abriu vaga, né? Não houve a transferência em tempo hábil, e o hospital simplesmente liberou o Jorge, porque não havia mais o que fazer. Só se estava aguardando a transferência e a vaga dele para ele ser internado lá. E aí o Jorge foi para casa. E eu fui visitá-lo em casa, nos últimos dias da sua vida, né? E ele realmente testemunhava de uma transformação. Ele não foi para a igreja, ele não se tornou dizimista, ele não se batizou, né? Não lembro de ter batizado o Jorge, mas ele foi salvo. Assim como o ladrão da cruz, no último momento, teve um encontro com Jesus, sabe? O Jorge foi salvo. Então, não se tornou membro. Ele não teve uma carteirinha de membro da igreja, né? Mas eu vou encontrar o Jorge no céu. Então, essas são experiências marcantes para mim, sabe? Marcantes para mim. Não, eu imagino. E isso é evangelho, né? Assim, a gente não tá falando que a pessoa não precisa ir pra igreja, né? Exatamente. Não. Porque o senhor é pastor de igreja. seria meio contraditório. Mas isso é muito evangelho, né? Não. A salvação, ela não vem através da igreja, né? Ela vem através de Cristo. Ela não vem do que você faz como rito, né? E nós somos igreja, onde estamos, verdade. né? Agora, precisamos, né? Tendo a oportunidade e o privilégio, fazer parte do corpo de Cristo, que é a igreja, que é a comunhão dos santos. Aqui isso aí, não é um privilégio. É um privilégio. Nós servimos a Deus e ir na igreja. Não é um compromisso, não é uma religiosidade. Né? Não é. Olha, já dei uma experiência de capelania prisional e uma de capelania hospitalar. Colégio, né? Eu fui capelão numa escola chamada CTCOM. Colégio Técnico Congregacional em Itaguaí. Tem Nilópolis, tem Itaguaí. Não é propaganda, não. O senhor é de Itaguaí há quanto tempo? Eu moro lá desde que nasci, né? Eu estive fora de lá. Você sabe que minha irmã estudou no CTCOM. Legal. CTCOM Capa, né? De Nilópolis? De Nilópolis. Legal. Eu sou amigo do Carlos Arias. né? Ele é o professor proprietário daquela escola hoje. E eu sou de Nova Iguaçu, né? Nascido e criado em Nova Iguaçu, e aí a minha infância de praia, basicamente, era aquela região da Costa Verde ali. Muriqui, Saí. Isso. Hoje acho que fecharam e tem um condomínio que se chamava Figueira. Eu ia muito em Figueira. Também tem, exatamente. Se bem que Saí também agora é um condomínio, né? Condomínio, mas fica perto, né? Hoje fica muito mais perto, né? Porque o arco metropolitano joga vocês na Santos. E eu vou numa casa em Ilha Grande, numa vila chamada
Abraão, não? Não. É lá pro outro lado de Ilha Grande, que é uma vila pequenininha, que quase não tem casa. Praia do Longa, Vila do Longa. Praia do Longa. Sabe onde que é? Não sei. Conheço só lá de Cadeira Grande. E aí tem a dona de lá, que é a dona Neide, ela mora em Itaguaí. Ah, é? Legal, legal. E aí eu sempre falo você ia pra lá. Não, mas enfim, eu vou ainda, é muito bom lá, inclusive. Enfim, o CTCOM me convidou quando ele foi para Itaguaí, eu acho que 2006, 2007, por aí, para ser o capelão. O CTCOM sempre teve um capelão, né? E era a minha primeira experiência como capelão estudantil naquela ocasião. E aí eu era o professor de educação religiosa, né? Já era pastor à época. Eu dava aula de educação religiosa, né, para todas as turmas, e eu dava expediente numa sala como capelão. E era interessante receber pais de alunos fazendo queixas, que na verdade em outros lugares seriam feitas a coordenação. Né? Ah, meu filho está estudando pouco em casa, não está querendo ler, está muito rebelde, não sei o quê. Então eles iam na sala do capelão, que era o professor do filho deles, também de educação religiosa. Aí eu conversava. E aí eu dava alguns conselhos e tal. E aí eu começava a focar mais naqueles alunos que os pais me procuravam para ajudá-los. Hoje, muitos desses alunos são adultos, ou melhor, todos, né? Sim. Todos são adultos. E eu encontro com alguns deles no dia a dia. A cidade tem 130 mil habitantes, então não é uma cidade grande demais. Aí todo mundo se encontra pela rua, ali, andando pelo centro da cidade. E de vez em quando encontro com um deles, e aí eu não me lembro. Porque eu não mudei tanto assim. Mas eles mudaram muito. Né? Imagina um menino de 10, 12, 13 anos, né? Que hoje tem 25. Né? Outra pessoa. E hoje tem 30. Você não vai encontrar e conhecer um cara desse. Eles já estão com filho, já. Exatamente. Quase da idade que eles tinham na época da sua capelania na escola. Exatamente. Aí eles me encontram. Eu não encontro com eles. E eles me encontram. Né? Então, assim, pastor, você foi meu professor. Quem é você, cara? Eu sou filho de fulano, eu sou fulano e tal. Aí fala, que legal. E aí, como é que tá a sua vida? Legal, pastor, tem uma coisa que eu queria te falar. Eu falei, o que é? Lembra lá na escola e tal? Aí eles ficam me lembrando de fatos, né? A minha mãe foi lá e tal, falou contigo. Olha, hoje eu tô na igreja, eu sou da igreja tal, eu sou líder de louvor e tal. Isso é muito legal, sabe? Porque a gente vê o trabalho da gente, né? Lança o teu pão sobre as águas, diz o sábio Salomão, né? E depois de muito tempo o acharás. É verdade. A Bíblia vai se confirmando na nossa vida, né?